A gente aproveitou aqui o retiro de obreiros dos missionários do Palavra da Vida Nordeste para falar hoje com vocês sobre o que é ministério. Espero que vocês gostem. Natan, pastor, o que é ministério? Ministério é você se entregar às pessoas por amor a Cristo sem esperar nada em troca. É isso que é ministério. Você se abrir mão do que você gostaria, talvez, e viver uma forma integral, para fazer isso, para ministrar, mas também você não precisa ser de forma integral. Você pode também fazer ministério no seu emprego, você pode fazer ministério na sua sala de aula, na sua família, porque cada vez que você fala de Jesus, cada vez que você ministra a respeito de Deus, é um ministério. Obrigado, agora você pegou a ideia do céu. Chegando aqui em Hércules, o que é ministério? Ministério é você usar seus dons e talentos para fazer aquilo que Deus vocacionou você, tanto dentro da sua igreja quanto fora, como um cristão em tempo integral. Valeu, velho. Abraço. Pra gente aí, o que é ministério para você? Ministério para mim é uma obra do Senhor, dada como privilégio para nós, para cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida e alcançar as pessoas para a glória dele. Valeu. Valeu, Zé. Obrigado. O que é ministério, Ivan? É estar junto de você. Fechou, é discipulado. Bom, para mim, ministério é servir a Deus e as pessoas através dos dons e talentos que Ele tem nos concedido e através das oportunidades ou potenciais oportunidades concedidas pelo próprio Deus. Para mim, essa é uma definição resumida do ministério. Valeu, obrigado, cara. Valeu. Você quer o quê? Gravar uma aula daquele que fica distante. Cadê o Marco? Você é número da passagem aqui. Achou aqui já. Aqui também. Então hoje a gente tem o privilégio de estar com o André e o Luizinho, conselheiro amigo, e o Teologia de Boteco, né? A gente vai falar sobre ministério. Noé! Quem é que tá falando? Uma questão que me vem à mente, das várias pessoas que a gente falou, né? É que ninguém falou do ministério como essa parte administrativa da igreja. E eu acho que muitas vezes as pessoas têm visto o ministério como essas repartições do trabalho dentro da igreja, né? Ministério de louvor, ministério de multimídia, ministério disso ou daquilo. E aí? O que você acha disso? Eu tenho uma certeza, eu não acho. Eu tenho uma certeza, eu não acho. Que ministério é cada um ter a certeza do seu chamado, do que o Senhor chamou para ele fazer aqui na terra. Se o Senhor Jesus disse que estamos aqui ainda para ir e fazer discípulo, então todo mundo já tem um ministério, fazer discípulo. Agora onde, como, quando, aí o cristão no decorrer da sua vida vai descobrindo como é que vai exercer isso. Talvez alguns vão para o seminário, outros vão para a faculdade e se tornem professores. E como professores, o seu ministério é discipular enquanto professor. Então o principal não é ele ser o professor para ensinar. Ele é saber que Deus colocou ele dentro da universidade, fez ele passar no vestibular e que o fato de ele ser professor é o ministério dele. Se a gente faz uma pesquisa rápida no Novo Testamento, bota lá a palavra ministérios e procura,
você vai perceber que tipo, os diversos versículos que tratam de ministério, vai estar tratando desse chamado para ser imagem de Cristo e de propagação do reino, né? Que começa ali em Atos, quando vem o Espírito Santo que me dá ousadia para proclamar da palavra. Um texto que eu usei no meu trabalho, né, falando sobre o que é ministério, qual é o ministério cristão, eu acho que resume bem, até trouxe uma colinha aqui, Colossenses 1, versículos 28 e 29, que fala: a quem nós anunciamos, exortando a todo homem, ensinando a todo homem, com toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeitos diante de Cristo. Nisso eu trabalho e me esforço pelo poder eficiente de Deus que atua poderosamente nas nossas vidas. E se a gente para um pouquinho para pensar, a gente vê algumas categorias do que seria o ministério, né? O ministro, nós, Paulo ele não está falando só dele, então nós somos chamados para proclamar ele, que é a mensagem, Cristo Jesus. E aí vem um método, exortando a todo homem e ensinando a todo homem com toda a sabedoria. A meta, a fim de apresentarmos todo homem perfeito diante de Cristo. E o meio que a gente faz isso, pelo poder eficiente de Deus. Então não somos nós que, não é a partir de nós que o ministério é cumprido, mas pela ação do Espírito Santo em nós. Noé! Quem é que tá falando? Eu acho que uma grande dificuldade que acontece nas igrejas é, como você falou no início, colocar nomes em ministérios, né? Tipo ministério de louvor, ministério de dança, ministério de teatro. Eu acho que isso acaba muitas vezes colocando um padrão assim, tipo o ministério de louvor ele é mais importante do que o ministério e tal. Só que na verdade tudo é ministério, tudo é a ideia do servir a Deus, né? Com nossos dons e talentos, né? Que o próprio Deus tem nos dado, né? Como se alguém não tivesse envolvido nesses ministérios, então ele não está... Não teria ministério. Isso não é verdade. Aí leva a dois extremos. Leva a um extremo que, por exemplo, o irmão achar que, não, eu cuido do estacionamento da igreja. Esse é o meu ministério. Isso. Esse é um extremo. Não estou dizendo que não seja útil. Não estou dizendo que que não seja uma função dentro da igreja. Mas se acomodar nisso e aí não fazer discípulo, ele não tem ministério. Já que o ministério está ligado à palavra, né? A Cristo. É o ensino. É o ensino da palavra de Cristo. O que ele faz contribui para outros ministérios, ou ministério ali, o serviço de culto, que a igreja está desenvolvendo naquele momento. E o outro extremo também é verdade. Que extremo, cara, que extremo. Toma lá. A gente está gravando. Ô, desculpa aí, cara, que eu não falou nada. Eu não falo. Aí o outro... Desculpa aí. Desculpa aí. Pode ficar legal. Aí o outro extremo também é verdade. A pessoa só achar que é ministério se tiver ligado integralmente ao ensino da palavra. Não, mas ministério é ele viver integralmente a palavra de Deus, aonde ele está, para testemunhar do amor de Cristo e formar discípulos. Para eu saber se estou cumprindo o ministério de Cristo, eu vou lá para as últimas palavras de Mateus, olho para mim e pergunto: eu estou indo e discipulando e falando do amor de Cristo, batizando? Galera, sobre esse tema muito importante para a vida cristã, para todos nós precisamos estar envolvidos no serviço, no ministério de Cristo como discipuladores. E um livro que trata um pouco disso, sobre a perspectiva do serviço, é esse livro aqui, do Charles Swindoll, Eu, um Servo. Ele define para a gente o que é o serviço cristão, o que é um verdadeiro servo, diz as principais dificuldades de ser um servo de Deus e também apresenta alguns benefícios para a vida cristã. Gente, então terminando esse retiro aqui, com os missionários do Palavra da Vida, que a gente trouxe esse assunto para vocês, o que é ministério. Até a próxima quarta-feira. Tchau. Valeu!